esposa. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, pela qual eu não posso negar, né? Porque estou na casa onde está minha esposa, que me convidou. Como que eu vou negar esse convite, né? Não tem nem como, né? Minha esposa está aqui do meu lado, impossível negar e fugir. Mas é uma bênção estar aqui, agradeço a minha esposa por essa oportunidade, é muito rica essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor, de poder transmitir o que Deus tem revelado a nós, e também o privilégio de poder estar aqui ouvindo, né, dos primeiros 8 irmãos e irmãs que já falaram aí, que já trouxe para nós aí uma palavra revelada de Deus. Isso é um privilégio muito grande, pertencer a esse grupo aqui de oração, esse grupo que busca e que tem um interesse em elevar o nome de Deus aqui na terra. É uma bênção estar aqui. Agradeço a minha esposa por este honrado convite, né? Honroso convite. Bom, vamos lá para Provérbios no capítulo 9. Capítulo 9, está escrito assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas, está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio, e ele te chamará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti será sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A outra parte deste provérbio, eles têm 2 fases. A primeira fase é o caminho da sabedoria, e agora o caminho do tolo. A partir do 13. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E os faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Eu li todo o provérbio porque esse é um dos menores provérbios que a gente tem, dos 31. Tem 18 versículos. E aqui está exatamente um quadro pintado em 2 fases. A gente vai tratar a sabedoria, mas tem uma sabedoria aqui que é o caminho para aqueles que são sábios, e o caminho que uma pessoa fala, mas é um caminho dos tolos. Há um convite. Esse primeiro convite aqui é alguém que já preparou uma mesa, que já preparou os animais, que já deixou tudo pronto e lavrou as suas colunas. É uma sabedoria que edifica. Ela edifica uma casa. Pensa numa casa edificada pela sabedoria. Pensa numa casa simples. Toda casa precisa de uma estrutura. Primeiro você coloca as bases, que são as estruturas que são escondidas. A gente não vê as bases da casa, porque você cria tubulões, sapatas. Acho que quem é da área de engenharia, da área da construção, entende o que é isso, que são as sapatas. Depois criam-se tubulões. As sapatas são para firmar, tipo um sapato mesmo. Depois vem aqui os tubulões que estão encostados sobre as sapatas para não se mover, para criar uma estrutura. Depois vem uma construção. Primeiro um grande trabalho feito numa edificação, quando você precisa de algo para, quanto mais estrutura para cima, mais estrutura para baixo. Como uma árvore, quanto mais estrutura para cima, uma árvore, mais raiz para baixo, para sustentar aquela árvore. E essa é uma edificação. A gente não vê o que está por baixo de uma casa, como eu estou morando aqui. Eu estou dentro de um apartamento de 4 andares.
Aqui para baixo, com certeza, tem uma estrutura muito grande para manter isso aqui. Essas estruturas não são vistas. As estruturas que nós criamos, que nós temos, não são vistas. O que nós fazemos no oculto, o que nós fazemos no nosso dia a dia com Deus, o nosso particular com Deus, ninguém vê. A estrutura que nós criamos para hoje ter o dom, a graça de Deus que é recebida dele, um favor imerecido, é um trabalho feito, uma busca constante que ninguém vê nas nossas horas de tristeza, nas nossas horas vazias de dor, nas nossas horas de busca, nas nossas horas de clamor e de muito gemido. Ninguém vê o momento em que nós estamos nos estruturando, nos edificando. E aqui está falando de uma sabedoria que edifica uma casa. Essa casa, ela é uma casa que tem sabedoria para se construir. Ela tem 7 colunas. Eu não sei qual a coluna da sua casa hoje que você está construindo, quantas colunas tem a sua casa, mas essas colunas aqui é o número da totalidade da perfeição, são 7. Talvez você está construindo uma primeira coluna, ou está na terceira ou na quinta, ou está mesmo na 7ª, mas aqui tem 2 palavras, porque são traduções diferentes. Uma fala que ela está sendo lavrada, já lavrou as 7 colunas, ou tem uma tradução que diz que já talhou as 7 colunas. Isso quer dizer ornamentou, quer dizer reparou, quer dizer fez uma rebarba, quer dizer fez uma mudança, fez um recorte, porque está preparando, está ornamentando, está trazendo de uma forma mais ideal para aquela coluna, para que aquele lugar esteja um ambiente agradável, sem perder a estrutura. E às vezes, quando as nossas colunas são tratadas, quando Deus quer tratar as nossas colunas, quando Deus quer mudar as nossas colunas, quer desbastar as colunas, a gente não quer deixar. A gente acha muito difícil, porque a gente às vezes vai passar por dias difíceis, por dias mais complicados, por dias de dores. É como a águia, quando ela chega por volta dos seus 50 anos, ela passa por um processo de transformação em que as penas dela são trocadas, o bico dela é trocado, para ela se tornar-se jovem de novo, para ela alçar novos e grandes voos. Ela precisa passar por um grande e rigoroso processo, quando ela vai para uma grande montanha e fica ali sozinha, passando por aquilo. Aí a gente vê águias lindas, maravilhosas voando por aí, mas ela passou por um processo que ninguém sabe. Ela fortaleceu as colunas e ninguém sabe. Ela esteve, às vezes, escondida, e ali as estruturas estavam sendo reformadas, estavam sendo forjadas. E é assim, essas colunas, elas precisam ser tratadas. Às vezes as colunas precisam de reparo, as colunas da nossa casa. E qual é a coluna da sua casa que hoje precisa de um reparo? É a coluna da fé? Se a gente perde a fé, perdeu tudo. É a coluna do perdão? Se perde o perdão. Se a coluna do perdão está começando a desmoronar, é uma coluna vital para uma vida cristã, de graça, de bênção, de sucesso. É uma coluna vital para que nós estejamos firmes na fé, inabaláveis no Senhor, amigos de Deus, homens e mulheres, filhos amados, porque o perdão é muito forte. O perdão libera pessoas, o perdão nos libera. O perdão é uma coluna muito forte na nossa casa, que precisa ser tratada. Talvez como uma das colunas lá do meio, uma das colunas centrais. Perdoar quando, irmão? Todo o tempo. Como? De qualquer forma. A quem? A qualquer um. Por quê? Não importa. Não tem o porquê. Jesus falou: perdoai os vossos inimigos e orai por eles ainda. Eu não só vou perdoar, mas eu vou orar por eles. Jó, quando ele orou pelos seus inimigos, está ali, Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou o cativeiro. Mas, poxa, mas Jó já era um homem honesto, um homem justo, orava pelos filhos, até por pensar que tivessem eles feito alguma coisa de errado. Jó já orava, já pedia perdão por eles, oferecia sacrifícios a Deus pela madrugada. Olha, porventura, Deus, meus filhos teriam feito algo. Eu estou aqui já orando e pedindo perdão. E mesmo assim ele perdeu todos os filhos. Só não perdeu a mulher porque precisava de alguém que ficasse no encalço dele. Você fez alguma coisa. Ô, Jó, larga, amaldiçoe o seu Deus e morre.
Às vezes, quando a gente pensa que tudo está perdido, ainda tem alguém para, como diz o pessoal, né, uma frase que diz aí, quando tudo está ruim, ainda pode piorar. Mas essa é a nossa vida. E aqui diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. A sua mulher será como uma videira frutífera ao redor da sua casa, os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De mais uma vez o temor. O Senhor o abençoará desde Sião, verás os bens de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verá os filhos dos seus filhos, seja longevidade de vida, e verás os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui está o temor, o homem que teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme ao Senhor, você já é sábio. Como você teme ao Senhor, você já está começando a desenvolver uma sabedoria. Daí para frente é só glória, é só bênção, é sucesso, porque temer ao Senhor é o princípio. E este homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Aí aqui tem três coisas interessantes que a gente pode citar. É o homem que ele teme ao Senhor e ele comerá do trabalho de suas mãos. Então, quer dizer, este homem aqui trabalha. Este homem trabalha. Então, ele, enquanto trabalha, a mulher é o quê? Videira frutífera ao redor de sua casa. Então, a mulher está em casa, o ornamento da casa, protegendo a casa, o homem está fora no campo, trabalhando, ou quer, onde quer que seja, mas ele está no seu ofício, no seu papel. A mulher está no seu papel. E os filhos estão ao redor da mesa, como planta de oliveira. Tem uma tradução que diz, como planta de oliveira verde, ao redor da sua mesa. Então você tem aqui o homem de fora, depois a mulher abraçando a casa, depois os filhos à mesa. Cada um no seu lugar, cada um no seu tempo, cada um no seu papel. Porque o homem que teme ao Senhor consegue direcionar a sua família, consegue direcionar a sua casa, direcionar o seu lar. Esse é um homem que é sábio, é um homem que tem entendimento, é um homem que Deus o circundou de graça, de conhecimento, porque ele é o provedor do lar, a mulher, ela é a provedora ali da casa. Aquela casa não é só não são só alicerces, aquela casa é um lar, aquele lar não é só um lar, é um lugar onde tem proteção. O Salmo 125 diz, o 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados enquanto dorme. Como flecha nas mãos do valente, são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Olha que casa protegida, olha que lugar protegido, olha que lugar abençoado. É uma casa que é o Senhor quem protege, é o Senhor quem faz. Não importa. Eu vou edificar a minha casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, não adianta. Agora aqui é do meu jeito. Aqui agora a casa aqui é comigo. Eu que mando. Já viu isso? Eu que pago as contas aqui. Isso é comigo. Eu que resolvo. Aqui, se não for no poder da minha palavra, não vai. Estamos precisando de menos homens assim. Estamos precisando de menos homens que sejam assim. Estamos precisando de homens que caiam de joelhos, né? Que se humilhem, que busquem por sabedoria, que temam ao Senhor, que vivam para o Senhor, para ter uma casa onde os filhos estão à mesa. Não a mesa, essa mesa aqui. Porque, infelizmente, muitas mesas estão povoadas, né? De filhos, mesmo dos pais, que estão ao celular enquanto tem um prato aqui abaixo, né? É tipo isso mesmo, exatamente isso aqui. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Uma casa onde você tem um momento de olhar olho nos olhos, né? Olhar o filho te olhar, o filho se afeiçoar em você, você dá instrução ao filho, você vê nos olhos do filho que ele está pensando, porque o pai sabe, com quem ele está andando, como que ele está vivendo, porque olhando nos olhos dos filhos a gente consegue perceber se eles estão bem ou se eles estão mal.
por qual caminho eles estão andando, o que está acontecendo. Mas os olhos dos filhos estão aqui, a gente vai deixar de perceber, deixar de ver muita coisa, e a gente vai cair no laço do inimigo. Eu estava falando com a minha esposa ontem, infelizmente aqui na Europa, acho que a maioria de nós aqui, talvez a maioria mora na Europa, estou olhando só as horas aqui, a maioria de nós mora na Europa. E aqui na Europa já não se usa mais casar-se. Infelizmente, já não se usa mais casar-se. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, falei, mas por que o pessoal aqui não se casa? Ah, porque tem muita separação, muito divórcio. Então eles preferem se juntar. Olha o plano maligno do inimigo aí. Se a pessoa se junta, não se casa, já está mal intencionado. Já está mal intencionado. Então, há um pulo, estão um passo de largar essa união, que não é um casamento, é uma simples união, põe uma aliança branquinha aqui, né, de prata, e dali, se qualquer momento, pode um ou outro desistir, pronto, não tem contrato, não tem nada, só juntou. E isso é terrível, porque cria uma sociedade sem estrutura, porque toda a sociedade está baseada na família. Você tira a família da sociedade, acabou a sociedade, acabou. Acaba a sociedade se não houver uma família, se não houverem famílias. As famílias são a base. Famílias ajustadas, casadas, famílias que tem homem que trabalha, que tem mulher que ornamenta a casa, que tem filhos que estão dentro da casa, porque hoje, como já não existem, são poucos os casamentos, também já não existe responsabilidade, ninguém vai querer ter filho. Por isso a Europa tem, a maioria do pessoal, HID aqui, são mais de velhos, né? Índice de Desenvolvimento Humano, HID, HDI, IDH, aliás, IDH. Infelizmente, a maioria são velhos, e a Europa está, infelizmente, aí estagnada nisso, porque já não se dá mais o valor ao casamento. Isso é uma falta de sabedoria, porque se eu vou para um casamento assim, já desestruturado, sem nenhuma estrutura, já estou indo para um casamento, para um fracasso. E aqui, olhando para essa sabedoria, a primeira sabedoria, ela prepara uma casa de sabedoria, com 7 colunas. É uma casa lavrada, de colunas lavradas, com colunas preparadas. E cada casa tem uma forma de lavrar, tem uma forma de ornamentar, tem uma forma de talhar as suas colunas. A minha casa talvez seja diferente da sua, porque eu tenho um ministério que Deus me deu, a minha esposa tem um dela, meus filhos, minhas filhas, e a sua talvez tenha um pouco de diferença. Mas tudo para Deus, tudo vem de Deus e é para Ele. E temos aprendido assim. E olha o que acontece, a primeira sabedoria, ela já bateu animais, já preparou a mesa, e ela ordenou as criadas, já preparou tudo, e está chamando desde a altura da cidade. Ela diz, quem é simples, volte para cá, aos faltos de senso. Está dizendo, olha, vinde comer do meu pão, bebei do meu vinho, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Essa é a primeira sabedoria, a sabedoria que chama para um desenvolvimento, para um crescimento, para algo maior. E se eu e você, irmãos e irmãs, queremos andar e viver e crescer e desenvolver em sabedorias, nós temos que deixar os insensatos. Não que nós vamos abandonar, porque são os que mais precisam da gente. As pessoas que talvez nós dizemos, essa é burra, essa não sabe. Essa sim é a pessoa com a qual a gente precisa de lidar e de tratar e de ajudar. Mas nós não somos obrigados e nem devemos andar com elas, viver com elas, porque a pessoa às vezes é insensata e ela vai só te puxar para baixo. Você vai ajudar, você vai dar a mão, mas a sua mão tem que voltar para você. Você não vai dar a mão para a pessoa e ficar segurando. Você precisa dessa mão para você fazer outra coisa. Porque é assim, tem gente que você dá a mão, ela quer o pé também. Ela segura a sua mão, peraí, você não vai. Você precisa dessa mão, homem de Deus e mulher de Deus. Solta essa aí. Dá instrução, ensina. Se não quer, uma das coisas piores é ajudar quem não quer. Se ajuda quem não quer, você está perdendo tempo, né? Como diz, tem umas frases que dizem, tem 3, mas uma delas é ajudar quem não quer, a outra é dar banho em porco. Você dá banho no porco, ele fica limpinho, você pode passar até perfume, pode passar Avon, ou que se você tem um perfume bom, um francês, joga nele, ele fica cheirosinho, você pode, depois ele vai para lama.
Ele vai para a lama do mesmo jeito. Tem gente que quer ir para a lama e a gente tenta, mas se ela quer ir para a lama, o que a gente vai fazer? É uma pessoa que é falta de entendimento, não tem sabedoria. É o tolo, o insensato e o tolo, esses são difíceis de lidar, dificílimos. Eu sei que alguns mudam e o poder da palavra é um poder transformador, e nós somos agentes desse poder transformador. Deus não está descendo do céu e está curando e cuidando dessas pessoas, mas Ele está usando pessoas como eu e você, pessoas sábias e capacitadas nele, para levantar essas pessoas. E nós somos esses agentes, e somos uma bênção na mão de Deus, e somos o testemunho dessas pessoas para amanhã. Vão dizer, eu estava em apuros. Quem de nós aqui não esteve um momento de sofrimento e de dor, no momento em que nós estávamos cegos espirituais, e alguém levantou-se, tomou a nossa causa e nos tirou de um lamaçal terrível, de uma vida terrível de pecado, de uma vida terrível de inconstância espiritual. Quem já não nos ajudou? Eu mesmo e minha esposa temos o testemunho de um casal que a gente estava numa situação difícil, e eles se levantaram, fizeram campanha conosco, e a nossa vida mudou completamente. Porque, irmãos, quem está na areia movediça, não sai por si. Você está na areia movediça, quanto mais você se move, mais você afunda. Mais afunda. Mas o que está de fora, pisado em solo firme, ele firma o pé e estende a mão. Só te puxa, fica bem fácil. Mas tá num solo firme, tá de fora. Agora, você entrar com o tolo lá dentro e tentar tirar ele, não entra nas ideias do tolo, não. Né? Só ajuda de fora, se ele não quiser sair. Essa é a primeira sabedoria. A segunda sabedoria, ela é aqui, o caminho do tolo. A mulher louca é alvoroçadora. É simples e nada sabe. Ela faz a mesma coisa do outro que está lá. Assenta-se à porta da casa numa cadeira nas alturas da cidade. Assim está a primeira também, nas alturas da cidade. Põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo, quem é simples, volte-se para cá. E os faltos de entendimento, ela diz, as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os caminhos de morte. Meu Deus do céu. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Os convidados dos tolos não tem outro lugar para ir, senão para as profundezas do inferno. Essa é a sabedoria deste mundo. A sabedoria que às vezes vai te levar por um caminho mau, por um caminho de trevas. E a gente tem que tomar cuidado, porque o conhecimento e a sabedoria são diferentes. O conhecimento, pessoas que estudou, se preparou, foi adquirindo conhecimento. Hoje mesmo tem a tecnologia, a inteligência artificial, IA, muito falada ultimamente, muito falada. É muito interessante, porque você chega aqui e fala, hey Siri, o Siri aparece e você fala com ele, ele te dá informação, você usa o telemóvel, aqui estão, a inteligência artificial está muito empregada nesse aparelho, muitíssimo empregada aqui. E em tudo, na robótica, não é? Para montagem, em tudo. A tecnologia está usando essa inteligência artificial. Mas é uma inteligência artificial. É boa, é necessária, é precisa, principalmente nos dias atuais. Se tirar a inteligência artificial dos dias atuais, as empresas quebram, tudo desmorona, porque está tudo já firmado nisso, nessa inteligência artificial. E ela é também perigosíssima, porque o homem pode usar essa inteligência artificial para fazer guerras. Por exemplo, se eu programo um robô com inteligência artificial, isso é possível. Eles estão fazendo os estudos e estão muito avançados em tudo. Por exemplo, se eu programo inteligência artificial para matar uma pessoa, por exemplo, tem um robô. Essa pessoa tem 32 anos, faz aniversário dia tal. Estou programando. Ela é morena, baixa, tem olhos verdes, olhos azuis. Ela é assim, programa para matar. Estão evoluindo muito nisso aí. Imagina a capacidade que depois, daqui a pouco, vai ter um robô desse para vigiar. E provavelmente isso vai ser muito usado pelo anticristo quando, na grande tribulação,
usar os robôs. Hoje já temos muitos robôs aí que têm uma capacidade que a gente jamais imaginou que tivessem e vão ser utilizados para talvez assegurar que o plano do novo governo vai dar certo. Todas as pessoas vigiadas, câmeras por todos os lados, ninguém sai, ninguém entra, se não for com ordem. Vai ser tipo um toque de recolher mesmo, pior que o Covid. Talvez o Covid foi só um ensaio, né? Todo mundo preso dentro de casa. E, e é um assunto que precisa ser estudado mais e buscado até de Deus para que a gente entenda o que vai acontecer. Mas uma coisa é, nós que somos sábios, capacitados pela palavra de Deus, nós que somos servos do Deus Altíssimo, não precisamos nos preocupar com isso, porque as nossas colunas estão lavradas, a nossa casa está formada por entendimento, por sabedoria, com conhecimento, na palavra, é o entendimento que o Senhor nos deu. E a Bíblia diz que o temor do Senhor aumenta aos nossos dias, o temor do Senhor aliado ao conhecimento da palavra, o temor do Senhor que nos faz sábio, nos protege, porque o conhecimento, ele tem a capacidade de nos proteger. Conhecimento, quem tem conhecimento tem proteção, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe onde o mercado está se movimentando. Por exemplo, você abre os jornais, você vê a internet, o governo está dando bilhões e bilhões para salvar o dólar. O dólar está cada dia aumentando, o governo injeta dinheiro para conter o aumento do dólar, o dólar continua aumentando. O que vai acontecer? Os produtos que vêm de fora vão ficar mais difíceis, mais caros para eu pagar. Eu vou parar de importar. As empresas têm a tendência de quebrar. Se a empresa vai quebrar, menos emprego, e menos emprego, mais crise econômica, mais inflação, o país afunda. Gente, não precisa nem de ser sábio, ter conhecimento. Isso já é conhecimento. Mas sabedoria é o quê? É saber o que eu vou fazer quando isso chegar. Eu preciso de ter de Deus um direcionamento no meio desse turbilhão. Gente, não adianta, eu posso orar. São coisas que estão previstas no fim do tempo. As crises vão acontecer, porque é necessário que venham essas crises para que os governos se unam, para que tenha um só governo, para que esse só governo comande todo o mundo. Porque essas crises mundiais, como foi uma de 2008, como foi uma crise de 2015, e agora estamos vivendo crises agora. Crises, talvez, não aquela crise que dá um boom e todo mundo percebe, mas são crises que vão minando. Tem crise pelo mundo inteiro. A gente vê uma crise econômica, vamos falar, uma crise bem assim, concentrada. Se você for em qualquer lugar do mundo, eu acredito que como tem pessoas de vários países aqui, a gente percebe o valor do aluguel, tá? Altíssimo, muito alto mesmo, pelo mundo inteiro, por onde a gente passa. Essa é uma grande crise, que é uma necessidade básica do ser humano de ter uma casa. Isso é uma das que a gente percebe, é muito flagrante para a gente. Se você chega num lugar, por exemplo, você e sua esposa, sua família, você tem que trabalhar os dois, um paga o aluguel, o outro paga as contas, está quase isso pelo mundo afora. Não era assim antes. Nos Estados Unidos eu tive lá, o aluguel está altíssimo, na Inglaterra está altíssimo, aqui em Portugal está altíssimo, muito mesmo. São crises. Mas como que eu vou sobreviver? São colunas bem ajustadas, colunas bem preparadas, uma casa bem ajustada, uma casa feliz, porque tudo pode estar se desmoronando lá fora, mas aqui dentro eu tenho estrutura, aqui dentro eu tenho uma família que assenta à mesa, aqui dentro eu tenho uma família que sabe para onde ir e de onde veio, por que está aqui, e cada um tem o seu ministério e sabe qual é o seu ministério, e sabe o porquê que aqui está e como que Deus chamou. A gente tem essa aliança e temos esse temor ao Senhor que nos traz o conhecimento de Deus e o princípio da sabedoria, temer ao Senhor. Temer, viver uma vida de temor. Não, eu temo que a economia vai explodir. Não. Eu temo que o governo vai vir um governo pior. Não. Eu temo que vai vir um anticristo. Não. São coisas que acontecem todo dia. Entra e sai governo, são piores. E vai ter um pior ainda. Vai ser o governo do anticristo, que vai estabelecer um reino de 3 anos e meio de falsa paz. Todo mundo, meu Deus, era isso que eu queria. Todo mundo podendo pagar aluguel, todo mundo podendo ter carro, todo mundo podendo ter casa, comer bem.
3 anos e meio de falsa paz, de um domínio. Depois, 3 anos e meio em que o anticristo vai colocar as suas garras de fora e vai demonstrar o que ele é e para que ele veio, né? Mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha aí, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água, como uma casa firmada no Senhor, como aquela casa que vê o vento, chuva, tempestade, combater aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Ela não caiu porque o pedreiro era bom, ela não caiu porque, cara, o engenheiro era muito bom, o arquiteto era muito bom, o engenheiro estrutural era top, o cara era das galáxias. Não, ele estava firmado na rocha. Porque se Deus quiser destruir, se Deus mandar uma chuva, a Serra de Petrópolis, olha lá em Petrópolis o que acontece, cai um barranco, cai tudo, cai a montanha inteira. E em muitos lugares você vê, cai a montanha inteira, é pedra gigantesca, desce tudo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O nosso sentinela é o guarda de Israel. Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse tosquenejar é piscar o olho. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. É o Senhor Deus de Israel, não é o homem que nos guarda, não é o governo que nos guarda, mas é o Senhor Deus de Israel, através de quê? Da sua palavra, através da sabedoria, é o conhecimento de Deus. Pensa, irmãos, a capacidade e o cuidado de Deus. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Meu Deus do céu, que cuidado é esse? Até a lua. Se a lua vier te molestar, não vai molestar, não. Que loucura é essa? Esse é o nosso Deus, que nos mínimos detalhes, até se a lua vier me incomodar, meu Deus do céu, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai guardar a tua casa, vai guardar os teus. Amém? Esse é o nosso Deus, em quem nós confiamos e esperamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, guarde a nossa vida, o nosso lar, ao ministério de cada um de nós, seja guardado nas mãos do Senhor, para que nós possamos dar frutos, né, no meio de uma geração corrupta, uma geração de, infelizmente, de muitos tolos que não querem a sabedoria, que não buscam pela sabedoria. Estão estudando, se preparando com muito conhecimento, na verdade, mas com pouca sabedoria, infelizmente. Mas que Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe. Então,